nosso resumo da fofoca, Voz do Vamos, Além. cara. A gente vai repercutir o que aconteceu agora à tarde e à noite no programa. Sim, já que a gente já falou de Exatamente, prova do anjo. de festa. Aliás, se você não assistiu, a gente colocou um vídeo assim que saiu a prova do anjo. A gente veio e Sim. gravou. Tem todos os detalhes de como foi, o que aconteceu e tudo mais. Então depois você não deixa de dar uma olhada. E claro, de se inscrever se você não é inscrito. Seja muito bem-vindo à Família Vale a Pena. Já deixa seu like, seu comentário. Sim. Aqui a gente fala de Big Brother, de reality, de fofoca, de react. É o Tem que de não tudo falta, um pouco, meu né, amor? Voz do Além? É isso. Vambora então, pra gente poder Vambora. comentar. Antes, só vamos enfatizar aqui que qualquer e toda opinião que a gente der aqui só tem uma validade muito curta de 30 minutos, mas os baldocinhos sabem disso. Então não vamos porque se o apegar... jogo muda a qualquer momento. Então não vamos se apegar a uma coisa que a gente falou lá em 13 de janeiro. Ou até no vídeo da prova do líder do anjo, que foi agora. Hein? É isso aí. A gente pode botar uma placa aqui. Esse vídeo tem duração de 30 minutos. Quem assistiu com 31 já não pode ter certeza. Ai, meninos, lá no outro vídeo vocês falaram. Ah, mas aí não aí o jogo não vai tá mudar. valendo mais. É igual não. a vida, né? É verdade? Vambora então, porque hoje, antes da prova do anjo, inclusive, teve uma conversa entre Pitel e Fernanda muito interessante. É uma conversa em que elas não citam sobre quem elas estão falando. Mas deu pra pescar. Mas deu pra entender que elas estavam falando sobre Rodriguinho. Sim. Até porque a Fernanda fala assim: nós somos uma pessoa só, mas é claro que nós temos opiniões distintas nesse meio. E a gente sabe que os três é os que andam juntos, Sim, né? e deu pra eliminar também, porque ela fala assim, aí ele falou do Bin. Aí você já sabe então que não era o Bin. Sim. Aí pela eliminação a gente chegou em Rodriguinho. E o que acontece? É uma conversa entre as duas nesse código, assim, mas dando a entender sobre o papel do Rodriguinho nessa tríade. Sim. E o quanto o Rodriguinho tá fazendo uma ponte com as outras pessoas, uma coisa mais bom moço, né? Bem espertinho. Enquanto elas ficam afastadas. Só que aí a Pitel até comenta que talvez é porque ele não queira se indispor, principalmente com Vanessa Camargo e Yasmin Brulet. Sim. Porque a Fernanda pontua que ela ficou chateada dela ter dado a mira do líder pra Yasmin e o Rodriguinho ter falado pra Yasmin assim, não, mas você não corre risco, não. Aí a Fernanda fala, como não? Se eu dei, ela corre risco. Sim. Eu tenho uma opinião diferente da dele. E se chegar lá na hora e me der um negócio na cabeça, eu quiser colocar ela. Então assim, é interessante perceber essa conversa, porque é algo que todo mundo vem pontuando muito, a gente vem falando nos vídeos. E que eu achava que elas não estavam vendo lá dentro, sobre ele ser o governador aí do grupo Gnomo. Sim, mas eu não sabia que elas tinham toda essa consciência de que ele mexia tanto nas coisas assim. Você achou uma consciência? Eu não achei, eu achei mais que a Fernanda ficou chateada, a Pitel fala, mas talvez ele faz essa ponte porque no futuro ele tenha aproximação, a mesma história igual a Vanessa e Yasmin, ele nem considera tanto o Bin, eu não sei. Não deixa de ser uma desconfiança pontuada, né? Pontuada. É uma desconfiança. Eu não sabia que em algum momento elas iam desconfiar dele. Mas não é declarada. Mesmo que seja pouca. É porque eu não sei se eu encaro como desconfiança, eu encaro mais como uma... questionamento? Eu não gostei. Entendi. Sabe? Tipo assim... Não gostei da atitude. Sabe? Entendi. Eu não acho que é uma desconfiança. Mas eu acho interessante pontuar, porque é a primeira vez que a gente vê mais claramente, já deve ter acontecido outras vezes, mas principalmente nessa altura do jogo, as duas comentando sobre ele sem a presença dele, né? Agora que Pitel não tá no quarto do líder, porque foi pro monstro, inclusive, tá vendo? vai ficar menos delas conversarem sozinhas, não, né? Eu disse que elas iam se adaptar. Aí agora elas foram pra não sei onde. Hoje à noite elas estavam no jardim. Verdade, meu amor, nada barra fofoca. E aí o que acontece? A gente teve também Beatriz, Denisiane e Alane conversando, onde a Alane pontua a possibilidade dela tá pensando aí de pedir desculpas a Fernanda. Sim. Ela não tem certeza se ela faz isso, se ela não faz, e aí ela leva isso pras meninas pra poder pedir conselho, uma opinião. Isso daí já foi depois da prova, né? Isso foi depois da prova. E aí as três estão na mira do líder, inclusive, né? Mais a Yasmin. E aí a Alane fala, eu estava pensando em chegar pra ela e falar sobre ontem. E aí a Denisiane diz, eu não vou, amiga. Eu estava até pensando em pedir desculpas e tal, só que eu acho que no nosso caso ali, não vai melhorar uma relação que já não existe. Então, ela continua falando, mas a Alane, ela fala assim que ela tem medo de que pro sincerão talvez seja bom pedir. Sabe? Tá, lá na hora. Antes do sincerão. Talvez seja melhor pedir isso antes do sincerão. Aí a Alane pergunta, até pra mim, que eu tive um embate direto com ela, não é melhor eu chegar e pedir desculpas? Aí a Denisiane fala, ela te pediu desculpas?
E é uma boa. É uma boa. Porque Fernanda teve um embate aí, uma briga feia com a Alane. Sim, lá Foi na lá no academia. raio-x, pediu desculpa à família dela, pediu desculpa aos familiares dela, mas também não falou nada com a Alane. Não. E a Denisiane fala: se você sentir no seu coração que você tem que ir lá, você vai. Aí é isso que fica. E a Alane diz: tipo assim, eu olho pra ela e eu não tenho nem vontade de olhar pra ela. Falaria isso pra ter respaldo para o sincerão. Ah. Não porque eu queria pedir desculpas. Sim. Aí a Denisiane fala: então não é verdadeiro. O meu pedido de desculpas viria no sentido de respeito com ela, não por jogo, só que não vai mudar a nossa relação. E aí elas continuam conversando ali sobre isso, até que a Alane fala: ontem eu sinto que eu me deixei levar, eu não faria isso. E a Beatriz fala: eu me deixei levar pela forma que você se deixou levar. E a Denisiane pontua que elas agiram na impulsividade. Aí a Beatriz afirma: foi infantilidade. Então, de alguma forma, elas estavam pensando, a Alane principalmente pensando em pedir desculpas. A Denisiane pontua que ela não vai pedir. E eu acho que é mesmo, né? Não pede, não. Eu também. Porque nessa situação, né? Nessa situação específica, eu acho que não faz sentido pedir. Eu também acho que não. Assim, não vai ter benefício nenhum pro jogo, eu sabe? concordo, inclusive, com a Beatriz, que eu acho que foi uma atitude infantil. A gente comentou isso em relação ao que elas fizeram e tudo mais. Mas eu acho assim, não é uma atitude, por exemplo, comparando com o que a Fernanda e a Alane, na briga da Fernanda e da Alane. Entende? É uma coisa assim, você fez, você admite que não foi legal, mas isso, segue a vida. E eu acho até, visto do ponto de vista do pessoal lá no... Eu tava vendo bastante gente lá no Twitter, pelo menos, falando: ai, esse é o jeito da Bia. E já outras pessoas falando: não, acho que ela foi forçada. Eu acho legal, aí ela já põe uma pedra no assunto, né? Tipo, gente, eu acho que eu ultrapassei do limite mesmo. Aí já para essa coisa que tá tendo aqui fora, pelo menos, sabe? Para ou não, porque a gente vai ver daqui a pouco uma conversa dela com o Juninho, né? Mas não é só a gente e a Denisiane que acham que não devia pedir desculpa. O Davi também. É muito legal que hoje à tarde, o Davi, gente, que tá fazendo plantão na frente do Big Fone. Não é possível, olha, cara. vou ser sincero pra vocês, independente assim de qualquer coisa, eu acho que o Davi merecia atender esse Big Fone. Porque se ele não atender, vai ser uma coisa, tipo assim, o menino tá lá tem 2 dias. Amor, vai ser triste. A Beatriz ainda fala pra ele: eu acho que vai tocar amanhã cedo. E ele ainda comenta: então eu vou ficar. E vai tocar 6h20 da tarde. 6h20 da tarde. 18h20 vai tocar. Eu acho que eles mudaram justamente pra pegar de surpresa, entendeu? Porque eles sabem que a maioria das vezes o Big Fone toca ou de manhã ou na hora do programa. 6h20 da tarde, ninguém espera. Fora que é isso que você falou também de ajudar o Luciano Huck na audiência. também Porque eu vou estar isso. assistindo pra poder ver. E aí o Davi fala sobre isso, porque elas comentam sobre o que aconteceu. O Davi pontua que ele, na hora que ele viu, ele fala assim, que ele ficou preocupado sobre elas irem ter dançado atrás dela na festa, porque aquilo poderia ter causado um outro transtorno. E aí ele fala assim: mas eu acho que agora eu não devia pedir desculpa, não. Aí ele diz: acho assim, já fez, beleza, já fez, acabou. Se você chega pra pedir desculpas agora, você vai estar como se estivesse abaixando a cabeça. Já está com o peito na bala já, meu irmão. Então fica com o peito na bala. E a Alane diz: ela pode achar que também que é por indicar o paredão. E sim, né? Provavelmente a Fernanda acharia isso. Sim, pra botar uns panos quentes, né? Exatamente. E aí a Beatriz diz: a gente já reconheceu que ali a gente foi infantil. Por exemplo, o que tá incomodando a nossa alegria, certo? O argumento é só esse. Aí o Davi fala: então era só vocês continuarem sendo alegres. E eu acho legal porque, assim, a partir do momento também que você admite, é como na vida, né? Você admite alguma coisa que você fez que não foi legal, porque todo mundo vai errar. Até a Denisiane diz que não é sobre errar, mas o programa é ganha quem erra menos. E eu completaria que nem é só sobre quem erra menos, mas eu acho que é o que se faz com os erros. Sabe? E eu digo que é mais sobre isso daí Exatamente. do que errar. Errar você pode errar o tempo todo, meu amor. É claro que tem proporções de erros diferentes, né, gente? O que as meninas fizeram foi uma infantilidade. Diferente, por exemplo... erro da esfera criminal. Diferente de quando alguém, por exemplo, a Fernanda que fica sempre falando coisas pejorativas, problemáticas e até agressivas. Sim, e ao mesmo do corpo lá da outra. E ao mesmo tempo, ela não muda. Sim. Ela até fala: eu me arrependi da discussão que eu tive com ela, mas não muda. Não muda. Tem Rodriguinho que fala e não muda. Não. Então, assim... E ele nem se arrepende de nada que ele fala. Então eu acho que é muito sobre isso. O erro, claro, delas não é nem um pouco comparado ao que outras coisas que aconteceram. Mas, ao mesmo tempo, elas reconheceram que não foi legal o que elas fizeram.
E é isso, admite e muda a partir de então. Eu acho que o não jogo precisa- é muito sobre Não precisa isso. pedir desculpa, não. Até porque o próprio fã-clube delas pode ficar bolado aqui. Sim. Tipo assim, nossa, compramos sua briga e agora você vai lá e pede Sim, desculpa. a Beatriz até fala, ela fala assim na conversa, eu acho que o Brasil nem gosta disso. Eu acho que o Brasil não gosta de quem assume e continua Sim. assumindo o que fez. E não que volta atrás numa coisa que não tem necessidade. Sim, mesmo que ela esteja arrependida, a gente aqui já sabe. É, A gente viu a conversa, então quem exatamente. interessa já sabe que ela tá arrependida. Exatamente. Já sabe que ela achou que isso foi um erro e pronto. Que é o importante, É né? isso. Inclusive, eu até assim, particularmente eu, Felipe, eu ainda não me apaixonei por ninguém nessa edição. Por isso que eu não tenho uma torcida declarada. Ah, tá. Já ia falar, acho que. Já ia falar que você não se apaixonou por ninguém na sua vida. Não, na edição, amor. Aham. Mas é porque eu gosto muito das pessoas que trazem essa humanidade pro jogo. Porque é um jogo de convivência, não é Exatamente. sabe, não é um jogo só sobre jogar no sentido de colocar no paredão e tudo mais. É. Até por isso que quando você trouxe no outro vídeo, quando você comenta, por exemplo, que o Matheus não é planta, por ele ter pegado o líder e indicado pessoas, eu entendo essa visão, porque isso tem a ver com o jogo, ele movimentou o jogo de alguma forma. Sim. Só que pra mim, dentro da minha percepção de jogo, eu gosto muito de personagens, por exemplo, eu gosto muito do Gil, que foi do BBB 21, que é um personagem que erra muito. Complexo, né? Complexo, É. que você fala assim, caramba, eu torço, não dá. Aí depois você fala, ai, que legal, olha, pediu desculpa. Sabe essa coisa assim? Aham. Ana Clara, eu torcia Sim. muito pra Ana Clara. Eu também gostava da Ana Clara, Que era uma do pai pessoa dela. que tinha relação com o pai ali, que era extremamente Sim. complexa. E ela era uma pessoa que jogava muito nas provas, se doava, mas bebia. E falava cada pataquada. E É se envolveu verdade. com o Breno. E É teve. verdade. Então, assim, eu gostava muito da Lia Kay, do BBB do Dourado. Ah, eu não Que vou era uma lembrar. outra personagem que era isso. A Lia chorava, ela brigava e depois ela se arrependia. Eu gosto dessas pessoas. Sabe? Eu também tenho, tipo, é o que eu falo aqui sempre. Eu gosto muito de ficar vendo, observando os dois lados de toda pessoa. Tentando, né? Porque a gente nem consegue Nem sempre. à toa que, se for fazer uma curadoria nesses vídeos que a gente tá postando, em algum momento a gente falou bem de alguma pessoa, Aham. criticou, e em algum momento a gente critica a pessoa de forma mais incisiva, sabe? E do outro momento a gente elogia. A gente elogia. É. Eu acho que eu gosto mais das relações. Pra mim, na real, pouco me importa quem vai ganhar no final, sabe? Aham. Pouco me importa. Eu gosto do processo, Do sabe? processo. Eu não gosto do resultado. Aham. Por isso... É por isso também que eu não consigo ter alguém que eu goste muito logo no início. Porque daí depender muito de como vai construindo essa história, pra eu me apaixonar pela pessoa, talvez sabe? o ânimo tá exaltado ali no momento de admiração de uma pessoa. Aham. Tipo, a gente trouxe bastante aqui a Isabelle falando, Sim. ai, que não sei o quê. Sim. Mas hoje Sim. pra mim, não sei o que eu penso da Isabelle, sabe? Eu acho que nesse momento é o que eu falei. Ah. Beatriz e Davi trazem pra mim uma percepção desses jogadores que podem mais ter essas nuances Sim. até o momento. É verdade. Sabe? Ainda não me apaixonei por ninguém, Aham. mas tem isso. E a Isabelle me traz mais um jogo coerente. Então, assim, tem esses lugares. A Isabelle, né? dentro da coerência dela, é extremamente complexa. É Sim. aquilo que eu já falei. Ela tem uma intuição, será o que ela tem? Que Aham. aí faz o jogo dela ficar muito complexo. Sim. E faz eu me apaixonar por ela por causa disso. Aham, entendi. E aí, essa conversa, gente, é muito legal. Eu acho que a edição não mostrou nada. Mostrou nada. Porque assim, olha, a gente já pontuou que Beatriz e Davi têm vários momentos sozinhos. Sim, em que muito eles legais. que são muito legais Muito. sobre isso, sobre essa Sim. humanidade dentro do jogo, Sim. sobre conversarem sobre outras coisas, conversarem também sobre jogo. Exatamente. E aí a edição passou por isso assim, passado, Sim. mas eles trocam elogios. Eu acho que talvez a edição não queira mostrar o quanto que eles são parecidos. Porque um reflete muito no outro ali. Inclusive neles comentando, sabe? Ai, Davi, não faz isso, porque eu já fiz isso na minha Sim. vida. Entendeu? Eu me vejo em você nesse Eu me aspecto, vejo em você, né? Inclusive, eles trocam elogios, eles falam sobre visão de jogo. E a Bia, ela dá um conselho pro Davi que ela diz que serve pra ela também. Ela fala que eles têm em comum a impulsividade. E ela Sim. fala que é um cuidado que ambos têm que tomar. Ela fala que é uma cautela com o desespero. E aí Aham. a Alane pontua. A Alane fala assim, eu não acho que é o que você fala, Davi. É a forma como você fala. E aí eles vão conversando sobre, é muito legal. Tem uma hora que eles deitam ali no chão, eles dormem, tiram um cochilo. Sim. É muito interessante, né? Eles ficaram um tempão ali, horas, pra mais de hora. A Alane também comenta sobre o Juninho, sobre o que aconteceu. E ela fala que ela tem certeza que o Juninho tentou manipular ela. Sim. E aí ela fala que ele tenta se promover a partir da manipulação de alguém. Ele tentou fazer isso comigo ontem e tentou fazer isso com a Bia hoje também. Sim. Por que com a Bia? Antes dessa conversa
conversa deles, tem uma conversa da Beatriz com o Juninho. O que acontece nessa conversa? Nessa conversa, a Beatriz ela já tinha falado que ela ia chamar as pessoas, o Juninho pra conversar com a Denisiane e com a Alane, porque o Juninho fala dela pra Alane na festa. Naquela festa que, inclusive, ele dá em cima da Alane. Sim. Quando ele tenta falar, a Alane fala, eu não quero ouvir e tal, mas ele pontua algumas coisas que ele pensa. E aí a Beatriz vai até o quarto gnomo, pergunta se pode conversar com ele se dispõe e eles vão ali pro banheiro. Enquanto isso, Pitel fica com o ouvido grudado na porta, tentando ouvir tudo, como uma boa fofoqueira pra saber o que estão falando. E eu entendi que parece que você não pode fazer isso, sabia? Ali dentro. É? Você não pode escutar as coisas. Pelo menos eu entendi, porque o Bin falava assim: não pode, não pode. Finge que você tá passando um creme. Aí ela pega um desodorante. Será, amor? Eu entendi que foi isso. Eu falei, gente. O Rodriguinho também fala não pode, mas eu acho que é mais pra ficar nesse lugar assim. Não faça que isso não é correto, mas ao mesmo tempo vai ouvir pra gente. Ah, entendi. Eu acho que é nesse lugar. Por que, gente? Escutar atrás da porta Davi num jogo escutou desse atrás daí? da porta. A Márcia Fu escutou atrás da tem porta que ser na à fase. vontade, Exatamente. E aí acontece a conversa entre os dois. Uma conversa que ela é pontuada por vários momentos, mas eu vou trazer alguns aqui porque a edição mostrou, mas também tem outras coisas. A Bia diz o seguinte: fiquei sabendo, Juninho, que você comentou com os meus amigos que você se incomoda com o meu jeito. Eu achei um pouco, assim, deselegante por você não chegar em mim e falar. Você não gostar do meu jeito, eu respeito. É a sua opinião. Você tem todo o direito. Mas pelo motivo mesmo, sabe? De exagero na festa. Eu não sei se a questão de eu pegar as coisas também e fazer faz você se incomodar. Até onde eu sei é da questão da festa. Então ela pega e fala que o motivo que ela entendeu que ele não gosta é sobre a festa. Aí o Juninho pontua. E ontem também mandou mal ali na sala, referindo ao momento em que a Beatriz chama a Fernanda de falsa e quando a Fernanda entrega pra ela. E a Beatriz vai e fala, não, sobre ontem, Juninho, acho que se for falar é entre mim e a Fernanda, sabe? Aí o Juninho fala, mas mandou mal. A Beatriz diz, sim, mas eu acho que é entre mim e a Fernanda. O que eu tiver que resolver é entre eu e ela. Porque o embate foi, né, eu acho que não cabe falar com você. Aí o Juninho diz, então suas amigas também não deveriam se meter, né? Aí a Beatriz, não, mas são as minhas amigas, Juninho. E o Juninho diz, pois é, eu sou amigo dela, da Fernanda. Então fica essa coisa aí. Aí a Beatriz diz, então você pode falar. Aí o Juninho, não, você tá dizendo que eu não posso. E a Beatriz pontua, tá certo, eu não vou pôr minha opinião sobre isso, porque esse não é o foco. Mas você pode falar, Bia, não gostei. É a sua opinião. Porque eu nunca votei em você, eu não tinha nada contra você. E aí ela vai pontuando que eles não têm afinidade, mas ela não entende por que ele não disse pra ela. E foi falar com a Alane. E aí ele fala que eu acho você exagerada. Ela fala, isso foi o que eu ouvi. E aí ele confirma, é verdade, eu acho você um pouco exagerada. E aí ela fala que ela não vai mudar o jeito dela. O Juninho vai pontuando durante a conversa o que ele acha sobre a Bia. Ele fala sobre ela ir pra academia e fingir que tá malhando, fala que é fake news, diz que ela finge que é fã de artista, mas que ela não sabe nem cantar música. E aí ele fala assim, quando eu tiver uma opinião sobre você, pode deixar que eu vou falar com você, mas se eu tiver que deixar claro pra outras pessoas, eu também deixo. Aí ela diz, não tem problema também, é o seu jogo, eu só acho deselegante. Aí o Juninho diz, poxa, você quer falar de deselegância depois do que você fez? Sério mesmo? E a Beatriz diz, não, sobre isso, Juninho, eu não vou comentar, porque não é com você. O tempo todo a Beatriz tá tentando não entrar no nome da Fernanda. Principalmente porque a Alane comentou com ela a maneira como o Juninho falou com ela na festa, o quanto ele queria manipular, ela se sentiu manipulada dele tentando puxar o assunto da Fernanda. Mas, ao mesmo tempo, na conversa fica difícil, porque o Juninho tá falando sobre uma situação que a Fernanda tá envolvida. É verdade. Então fica o Juninho tentando falar e a Beatriz tentando se respaldar, porque ela sabe onde a conversa pode parar. Mas meio que a conversa não anda, porque não anda. Uma coisa depende da outra, exatamente. Aí o Juninho fala, claro que você não quer comentar, você quer pegar o meu erro, mas o seu erro você tá disposta a assumir? Aí ele joga essa pergunta pra ela. Fica muito nisso, é uma conversa que de alguma forma, para o jogo, ela parece que
é uma coisa assim, é mais do mesmo. Mas ao mesmo tempo não é. Não, também Não acho é. que não é, não. Eu Porque acho uma ótima pra Beatriz isso eu daí. também acho. Pensando em jogo, tá, Sim. gente? Falando sobre jogo, eu acho que é um momento muito bom que a Beatriz pega a história. Porque no Big Brother é assim, né? Num reality. Você não pode deixar uma história É a dica sua que você passar. tá dando pra quem vai entrar no É a dica que eu tô próximo. dando alguém Tá. que nunca participou. Aí é o seguinte, você não pode deixar a sua história passar. Se chega pra você uma história sobre você, você não pode pegar e ela podia assim, se fosse na vida, eu falaria assim, Beatriz, Juninho, menina, você nem conversa. Deixa isso pra lá, deixa ele pensar o que ele quiser de você. Sim. Só que ela precisava que o público ouvisse dela, porque muita gente da casa ficou falando sobre o jeito dela na festa. De alguma forma, nessa conversa, ela personifica tudo que as pessoas falaram mal dela no Juninho, Sim. diz pra ele o que ela pensa, ela recebe de volta na cara o que falaram dela na festa, Sim. e de alguma forma, pelo percurso do Juninho de ontem pra hoje, dele ter dado em cima da Alane falar que ele Sim. tentou manipular e tudo mais, o Ele tá Juninho em não baixa. tem crédito nenhum. É um Entende? ótimo momento dela. Meu Então, amor. assim, eu acho muito Eita, bom. amor. E falando sobre uma visão de jogo mesmo, Sim, tá, gente? Não sim. tô falando que, nossa, a Beatriz fez isso de maldade ou não. Tô só falando assim, foi muito bom pra ela essa conversa. Sim. Porque E eu- ela se posiciona no jogo. Aham. O Juninho também se posiciona, mas pra um lugar que não é legal. Sim, e eu acho bom que é uma coisa concreta a ver com. A Com situação ela. tem a ver com ela. Com a história Porque dela. quando ela tá lá com a Alane e com a Fernanda, a história é da Alane. Aham. Ela só tá ali como amiga. Essa história aí, esse enredo, aí agora é dela. Sim. Entendeu? Aí Sim. isso faz sentido, isso tem estofo. Sim, exatamente. E aí, pro Juninho, que a gente sabe que é uma pessoa assim, que pro jogo não acrescentou em nada, eu fico até pensando que, de alguma forma, ele ganha alguns fãs. Ganha. Porque quem acha isso da Beatriz Sim. vai comprar a história do Juninho. Com certeza. Só que ao mesmo tempo o Juninho é tão errado no percurso dele, assim, o percurso Sim. dele é tão contraditório que assim, às vezes ele só pode ganhar alguém que concordou com ele nesse aspecto, mas concordar com o Juninho eu acho difícil. O Juninho é aquele tipo de participante que ele só vai pro jogo. Que ele acha que o negócio ali é um jogo de tabuleiro e que no final, se ele fizer o negócio todo, ele ganha. Pra ele é como se não tivesse público, se não existisse público, É o sabe? jogo do gnomo todo, de Rodriguinho, Pitel e Fernanda. Sim. Que ao mesmo tempo que Pitel tem uma ótima leitura de jogo, ela não age e fica só achando que a gente não tá ouvindo as barbaridades que o grupo dela fica falando tá o tempo falando, todo. Porque a Pitel fica o tempo todo falar, não fala isso, você tá errado nisso. Mas tá lá. Tá lá. Tá lá o tempo todo do lado. Tá lá, mas também não tem como sair, né? meu amor? Tem, eu ia falar, conheço vocês há 20 dias, achei que vocês eram umas pessoas, eu tô tentando dar conselho pra vocês, mas eu não posso me afundar junto com vocês. Então, ó, beijo. Eu vou ficar como traíra? Sim. Eu posso ficar como traíra, mas eu também não vou ficar Sim. conivente com o que tá errado. Mas da perspectiva. Se tratando de jogo, essa é a perspectiva que ela teria lá de dentro, né? Ou aqui de fora. Não, eu acho que lá dentro ela sabe, gente, as Ela coisas sabe, que né? ela chegou a Sabe. falar pra Fernanda. É verdade. Você e Rodriguinho são muito agressivos. É verdade. Vocês estão falando muito sobre isso, sabe? verdade. Então assim, era a hora da Pitel mudar o jogo dela, porque ela tem um carisma com o público. Sim, poderia até ficar bonita aqui fora. Poderia. Né? Porque lá dentro ela ia virar alvo. A partir do momento que ela sai do gnomo, ela vira alvo tanto do gnomo quanto do resto da casa. Mas aí Ela depende de ia como você se facinho. posiciona. Porque mas o a jogo gente- é de nuances, uai. talvez a gente desse um crédito pra ela e falasse assim, você. Mesmo se você for o paredão, Pitel, eu vou te dar mais uma chance. Porque Sabe? é só assim, só pra mostrar pra eles que realmente foi bom você ter saído. Foi isso, exatamente. Ela talvez não fosse ganhar, não fosse. Mas Não. até assim, ela é uma postura sobre quem você é. Isso é sobre caráter também. Ela cria uma história, uma narrativa, uma virada na narrativa dela muito boa. Exatamente. É verdade. Enquanto isso, lá no quarto, Rodriguinho, MC Bin, Pitel e Fernanda, MC Bin fala que Juninho virou alvo. E Juninho realmente virou alvo, né? A partir de agora, o quarto fada pode mirar no Juninho. Sim. E é muito interessante porque antes de acontecer essa conversa também, o Rodriguinho faz uma caveira do Juninho, tá? Faz Pra Fernanda. Quando ele leva a história que o Juninho deu em cima da Alane pra Fernanda, ele começa assim: você tá muito cheio de coisa com o Juninho, hein? Ficou passando a mão na cabeça dele, Sim. fazendo carinho. Aí a Fernanda fala, mas eu faço isso com todo mundo. E faz mesmo. Aí ele vai vir e fala, pois é, mas o Juninho ontem, sabe? olha como é que ele é. faz de um jeito, gente. ele já o foi Rodriguinho. sabendo o que ele ia falar, cara. A Fernanda ficou
que chama ele de falso e tudo mais. Então, assim… Chama o Juninho de O falso. Juninho de falso Aham. e tudo mais, então reverbera. Quando sai dessa conversa, Beatriz vai pro quarto fada, conta a conversa que ela teve, afirma que pra ela, na visão dela, o Juninho é manipulador, que ele tentou puxar a Fernanda pro assunto, assim como ele fez com a Alane. Sim. E o Juninho, mais tarde, depois já vestido de monstro, tem uma conversa com o Lucas Henrique ali. Lucas Henrique, que a gente fala que ele sempre está em todas as Todo conversas. lugar, gente. O Lucas Todos. Henrique, qualquer dia, ele aparece aqui, ó. Parece, do nada. Argumentar Do o nada. Big Brother. Boninho, tome cuidado que o Eu Lucas vou te Henrique falar. aparece aqui. E aí, na Olha. hora que ele fala com o Lucas Henrique, ele pontua o seguinte, o Juninho. Ele fala assim: eu tô começando a achar que a Alane é a maior cobra mesmo. Ela fica pescando os bagulhos e vai te queimar. Teve um bagulho que eu falei pra ela, tipo, até querendo meio que enaltecer a beleza dela. Oi. Falei, lá fora eu te pegaria. Oi, Gente, amor. segundo o Juninho, isso é tentar enaltecer a beleza Gente, de alguém. ele tava elogiando a beleza dela. Tá? Vocês são tão maldosos. Segundo ele, é isso. Então ele fala isso pro Lucas Henrique. Lucas Henrique, que é próximo de Lady, é próximo de Marcos. E o que acontece? Agora à noite, um pouquinho antes do programa começar, o Marcos fala o seguinte. Ele conta pra Alane a conversa que ele teve com o Lucas Henrique lá no jardim. Quando o Lucas Henrique conta sobre essa conversa do Juninho. Tá. E ele fala o seguinte. Ele jogou contigo, o Juninho. Ele fala pra Alane, o Marcos. Aham. Ele jogou contigo isso pra ver se você ia espalhar pra você ficar com fama de cobra. Ele falou pro Lucas assim: a Alane é uma cobra e já já você vai saber por quê. Aí a Alane diz: eu acho que ele queria falar isso pra mim pra dar a entender que eu dei em cima dele. Ele é muito manipulador. Ah, virar a história depois, né? E faz muito sentido Faz muito pensar sentido. nisso dentro das coisas que aconteceram. É, Pode é. não ser, não pode não ser, mas Sim. faz muito sentido. Assim como também faz sentido a Alane ter espalhado pra casa inteira, né? Pra Sim. ela se defender também. Claro, e é Porque muito… senão depois a fofoca vira pro Então, outro jeito. E é a conversa que tem no jardim ali, tá Lady, Lucas e Marcos, e eles conversam justamente sobre isso. Por que ele deu em cima de uma amiga da Lady? Sim, Entende? é verdade. Se ele ele sabia que aquele assunto ia chegar porque rápido. presta atenção. Ah, mas o Juninho tava bêbado, mas não sei o que, mas ele tá dentro de um jogo. É, gente. E o Juninho, ele é muito jogador. Parou. Ele, Parou. ele acha que ele é jogador, né, amor? Porque joga todo ele errado. tenta. Aí a gente teve uma conversa também de Yasmin Brulé com Isabelle. A Yasmin que tá na mira do líder. A Isabelle fala pra ela que ela acha que ela não vai ser indicada ao paredão. Mas a Yasmin pontua que não tem problema se ela for. Porque a justificativa da Fernanda ter indicado ela, pré-indicado ela ao paredão, é porque ela achou que a Yasmin se afastou dela depois que teve a briga com a Alane. Sim. E a Yasmin fala o seguinte: se ela me colocar por isso, que seja, porque eu nunca vou achar legal ficar falando mal do corpo de outra mulher. Então a Yasmin, de alguma forma, se posiciona aí em relação ao que aconteceu. A situação, E sim. sobre o fato de não ligar dela indicar isso, porque ela não muda a opinião dela. Aham. E ela acha que a Fernanda realmente tá errada, né? Sim. Fernanda, inclusive, que ficou aí agora à noite ensaiando o discurso de Ficou. como ela vai indicar a Bia. Sim, com os dois coaches dela, Os né? coaches Pitel Pitel e Rodriguinho. Sim. Ensaiou aí falando como ela vai falar, que ela vai começar falando que ia ser a Denisiane, mas que ela não sei o que, não sei o que. Mas ela não ensaiou sozinha, né? Não. Porque a Beatriz também tá ensaiando aí, pensando na forma de como ela vai agir no Sincerão. Já se colocando dentro do paredão. Sim. Então, isso é muito bom para o jogo. Para o porque jogo. a gente vê que esse Sincerão vai render, por favor. Ô, meu amor, eu não tô colocando expectativa, Beatriz, não, eu tá? tô, eu não tô. tô colocando expectativa, não. eu tô. Eles falam que vão servir, que vai hablar, Eu que não sei o que, eu chega tô na colocando hora. expectativa. Aliás, falando. Eu tô com expectativa no Sincerinho. Não, O Sincerinho, não, no sim. Sincerão, no Tomara Sincerão. que quando acabar lá, o Boninho deixa o quadro lá pra eles fazerem as coisas. Não. Aproveitar e fazer só uma pausa pra agradecer o Pix das pessoas. Ah, se é? você quiser contribuir com o nosso trabalho também com o Pix, é só você colocar a câmera do seu QR Code aqui, se você estiver assistindo pela TV. Sim. Ou se você estiver assistindo pelo celular, tá no comentário fixado o primeiro link ali pra poder mandar o seu Pix e a sua mensagem. E é o seguinte, o Lucas Correia… Um beijo, Um Lucas. beijo, O Lucas. Lucas, muito educado, ele falou assim: eu posso mandar um beijo pra minha esposa Ana por aqui? Eu achei bonito, porque ele foi muito educado. Pode, um beijo pra Ana. beijo, esposa Ana. O Lucas tá te mandando um beijo. Um beijo pro beijo. Lucas também. Dizer que a gente faz um excelente trabalho. Muito obrigado pelo Obrigado. carinho. E outro foi da Radija Marinho. Radija que fala que acompanha a gente há anos e que ama a gente. Então, Radija, muito obrigado, também. tá? Pelo apoio e pelo beijo. carinho. É isso, Voz do Além. É isso, Vamos né, cara? finalizando aqui, de olho, porque… Porque a gente volta a qualquer momento, né? Um beijo, gente!